partida, os 5 animais aí classificados, né? Nós tivemos os 3 cavalos na frente aí, os 3 cavalos de melhor gesto, né? E os 3 cavalos que foram mais fáceis de serem montados, né? Os 2 cavalos de quarta e quinta colocação passaram demais da conta aí do temperamento, né? Os 2 cavalos estavam completamente acelerados, então são cavalos que não dão nem condição de montada, porque por mais que a gente use a técnica aqui, os cavalos saem da mão, fica até perigoso, né? Então a gente tem que sempre bater nessa tecla, né? A gente, é função da gente aqui orientar, né, gente? Não precisa dessa pressão excessiva, não precisa os cavalos estar nesse grau de ansiedade, não tem necessidade. Os cavalos são marchadores, bons de sela, né? O cavalo bom, ele se defende, não precisa estar nesse grau de pressão, né? Então o cavalo de primeira colocação foi o cavalo de melhor montada, o cavalo mais na mão. Depois os 2 cavalos de segundo e de terceiro são cavalos marchadores, muito macios, mas já apoiaram um pouco mais na embocadura, já saíram um pouquinho mais à mão. E os 2 cavalos de 4 e 5, eu confesso que eu não tive habilidade para controlar os cavalos. Os cavalos dando galopinho na minha mão de tanto excitado que eles estavam. Então atrapalha demais a análise da gente, né? E entre os 2 cavalos, o cavalo de quarta colocação ainda com um gesto melhor, né? O cavalo mais marchado, que é o cavalo de trás, mais coordenado, mais estável, mais estiloso. Então nos quesitos avaliados aí, ele leva vantagem sobre o concorrente aí de quinta colocação. Pode parar o quinto, obrigado. Entre os 2 cavalos aqui de terceira e quarta colocação, embora o cavalo de quarta seja mais estável no seu tronco, né, um movimento mais coordenado, mas em termos de adestramento, de maciez, de regularidade e prova, o cavalo de terceira colocação deu ampla vantagem. Então, como eu disse, né, o cavalo de quarta colocação, ele ficou muito difícil de analisá-lo, né, nos quesitos comodidade e adestramento. Então o cavalo de terceira colocação, né, se apresentou mais marchado, numa postura mais natural, mais fácil de montar, mais cômodo, ampla vantagem no adestramento. Então por isso a opção por ele. Pode parar o quarto cavalo, obrigado. E aí os 3 cavalos na frente, né, os 2 cavalos de segunda e terceira colocação, foi a grande disputa aqui desse campeonato, né, os cavalos de 2 e 3, queria nesses 2 cavalos um movimento mais linear nos seus posteriores. Os 2 cavalos estão com os posteriores movimentando um pouco mais no sentido vertical, mas o cavalo de segunda colocação é mais discreto nos seus anteriores. O cavalo de terceiro também verticaliza o movimento da mão. E quando a gente olha a estabilidade dos cavalos, aí vem a vantagem do cavalo de segunda colocação. Ele é mais estável no seu eixo corpóreo, ele coordena mais o movimento, ele mantém mais o estilo do que o cavalo de terceira colocação. Os 2 cavalos por hora, né, na montada, às vezes pesaram um pouquinho na embocadura, mas hoje, pelo movimento mais discreto em favor do cavalo de segunda colocação, movimento mais coordenado em favor do cavalo de segunda colocação, na montada ele foi um pouquinho mais solista, as ajudas do cavaleiro. Então na comodidade também ele levou vantagem. Então basicamente pelo movimento mais retilíneo é onde nós optamos pelo cavalo de segunda. Pode falar o terceiro, bom cavalo, marchador. E o cavalo de primeira colocação foi o cavalo que mais se destacou, porque ele é mais marchado que o cavalo de segunda colocação. Ele tem um movimento mais discreto dos seus posteriores, né? É um animal que equilibra mais a flexão e a extensão, tanto do anterior quanto do posterior. E é um cavalo, né, que na montada foi um cavalo de melhor adestramento, foi a melhor montada do campeonato, né? Então ele venceu no primeiro quesito de importância, que é o gesto de marcha, porque tem movimento mais discreto no posterior e é mais marchado que o segundo cavalo. Levou vantagem no segundo quesito da ordem de importância, que é a comodidade. É o cavalo, a melhor montada do campeonato. E no adestramento também ele leva vantagem sobre os demais concorrentes. Então, sem dúvida nenhuma, o cavalo mais completo, e por isso fizemos assim a classificação. Pode parar os 2, parabéns.